Né? Juca, eu quero conversar com você o seguinte, sobre Corinthians, tá? Quero conversar bastante, mas Enquanto existe. eu quero conversar sobre esse Corinthians, o Corinthians atual, tá? Eu comecei a acompanhar o Corinthians em 70. Meu pai me levou para ver o primeiro jogo, foi o primeiro depois da Copa de 70, para eu ver o Rivelino e o Ado no Parque São Jorge contra a Ponte Preta, foi 1-1 e tal. Essa de 20 para cá, depois que o Duílio entrou, que ficou perceptível, né? Porque parou de ganhar e você começa a prestar atenção nas coisas erradas. Eu acho que antes estava acontecendo coisas erradas, mas era campeão, passava batido. Bom, de 20 para cá, para mim, é o pior momento da história do Corinthians que eu vi. Eu nunca vi pessoas tão incompetentes e ao mesmo tempo estranhas, né? Dirigindo, sendo diretores, presidentes do Corinthians e destruindo o Corinthians na nossa cara, assim, na nossa cara. Você já pegou uma época bem anterior à minha, você viu mais coisas. Para você, esse é o pior momento? Então, Casão, eu sempre tenho dificuldade em identificar essas coisas assim de uma maneira taxativa, porque é a tal história, quer dizer, quem viveu o Corinthians do Vadielu, né? Tempo de ditadura, e ele, um coronel, que cerceava a imprensa, ameaçava jornalista, né? E o Corinthians não ganhava, o Corinthians não ganhava, o Corinthians não ganhava, né? E ao mesmo tempo ouvia dizer, se depender de comprar juiz, não conte comigo porque eu não vou comprar juiz, tá? E depois MSI, máfia russa e tal, né? E do Alib, se falava, cai para a segunda divisão, né? Que foi o fundo do poço, aparentemente. Mas tinha uma coisa, Casão, que eu acho que era diferente do momento que a gente está vivendo hoje. Você olhava e percebia que o Corinthians era maior do que o abismo. Entendeu? Sim. E nesse momento, Casão, eu tô achando que o abismo é capaz de devorar o Corinthians. Por quê? Porque mesmo naquelas épocas, você tinha perspectiva. Você confiava em alguém, você dizia, não, mas tem fulano, que se fulano tiver espaço, vai conseguir. Não, e as coisas eram menos competitivas do ponto de vista de quem concorria com o Corinthians, eram 3 ou 4. Se o Corinthians acertasse 3 meses, decolava de novo. Sim. Agora não, Casão. Agora o Fortaleza concorre com o Corinthians. O Atlético Paranaense está muito melhor do que o Corinthians. O Bragantino concorre com o Corinthians. Sim. Tá certo? Então, e você olha para a gente que está lá e você fala, aqui não tem saída. Por isso que eu tô com essa proposta, que eu sei que é uma proposta radical, Casão, da intervenção. A justiça intervir. Não me venha com essa conversa que o Corinthians é entidade privada. Não há nada mais público em São Paulo do que o Corinthians. É o time de maior torcida de São Paulo. Então tem que ter uma intervenção. Botar lá um interventor que escolha um cara para dirigir o futebol fora da vida do Corinthians e pensar em o Corinthians abrir capital, ir para a Bolsa de Valores e a torcida comprar o time. Comprar o clube. Não é vender para um sheik árabe, Sim. nem para Leila, nem para. Não. É Torcida. a torcida. É a Os torcida. 35 milhões de corintianos. Isso. Compra o time. O Bayern Munique fez Só o pouco futebol, isso. né? O futebol, o time de Exatamente. futebol. Exato. A piscina, é outra coisa. Dê para alguém cuidar. Mas porque senão. Porque você olha, você viu que. Aquilo, Casão, você viu a entrevista que o presidente deu segunda-feira. Você fala, não é possível. Porque dentro da própria entrevista, Casão, ele cai em contradição 10 vezes. Sim. A história do Cássio, a história de que Do tinha outros Laranja. patrocinadores, a história do Laranja. Aí ele briga com o patrocinador que sobrou. Quer dizer, é um horror. E como é que substitui esse cara? Faz o impeachment, Entra quem? entra quem? Volta o Andrés? Volta o Duílio? André Negão? André Negão, que você viu o debate dele com Augusto Na Gazeta. né? Você fala, então, não é uma questão de... Agora, o que é pior, né, Casão, é você... O que é pior? Não é pior porque a gente faz parte, a gente sabe, está preparado para isso. Mas é você ver nas redes sociais
pessoas te atacando, me atacando como anticorintianos. Sim. Você é anticorintiano. Eu sou anticorintiano. Se a gente não sabe que eu já passei por causa do Corinthians. Né? De moleque, de criança, sofrendo bullying durante 23 Não, a anos. questão é a seguinte, anticorintiano é aquele que se cala. Claro, evidente. Porque tá vendo a destruição, tá vendo tudo acontecer. E quer passar pano. E fica passando pano ou fica isso, calado. isso, Pra mim, é anticorintiano. Você sabe que outro dia teve um que falou, me escreveu dizendo o seguinte: não, se você fosse corintiano mesmo, você iria lá ao Corinthians, mostrava as coisas que você tinha e eles arrumavam internamente, mas você não tornava isso público. Quer dizer, primeiro, não entende bolhufas do qual seja a função do jornalista. E segundo, Casão, eu de alguma maneira tentei fazer isso. Eu avisei o que eu tinha. Você avisou? Me deem uma explicação para isso. Isso não é nada. O Corinthians não tem nada a ver com isso. Bom, agora, vamos ver se o Corinthians não tem nada a ver com isso.